Hoje eu tava sem criatividade pra pensar num tema pro vídeo aqui do canal, então eu resolvi apelar pra vocês. Na verdade, não pra vocês aqui inscritos necessariamente, mas pra quem acompanha as outras redes sociais do canal Papo Fiel. E aí eu usei aquele chorume do Twitter para pedir a opinião de quem segue a gente por lá. Se você tem Twitter e não segue, é @canal Papo Fiel. Vou colocar aí o que eu publiquei lá. Tô sem ideias de temas para o vídeo de hoje. Eu estava desesperado, eu não sabia mais o que fazer. Alguém quer sugerir alguma coisa? Se eu usar, coloco o print e dou uma moral pra quem fortaleceu. Recebi, né, na verdade, várias mensagens ali, muita gente falando assim, ó, como o Duílio está desesperado atrás de um cara pra ser reserva do Renato Augusto, por que você não sugere nomes? E quem já é mais das antigas aqui do canal sabe que eu não acompanho futebol que não seja do Corinthians, não acompanho futebol gringo, futebol sul-americano, eu acompanho durante a Libertadores só, então eu tenho pouco conhecimento, seria uma coisa que eu teria que pesquisar muito, me aprofundar demais pra fazer um vídeo mais trabalhado pra vocês, beleza? Então, embora eu tenha recebido mais sugestões disso aí, né, eu acabei ficando com a sugestão do nosso mano Adriano Chaves. Coloca a mensagem dele aí, então um abraço pro Adriano Chaves, valeu por nos acompanhar e por fortalecer lá pelo Twitter, tá bom? Que ele falou o seguinte: fala de tudo que está acontecendo, como será a expectativa do time para esse ano de 2023. Eu já gravei um vídeo muito parecido à sugestão do Adriano aqui, lá no comecinho da temporada, comecinho do ano, né, fazendo as estimativas ali, principalmente pro Campeonato Paulista, e tomei pedrada que nem maluco aqui, porque eu falei que o Corinthians realmente não tava à frente ali na primeira prateleira do Campeonato Paulista. Coloquei o São Paulo à frente do Corinthians, o Bragantino à frente do Corinthians, o Palmeiras, obviamente, e aí tomei pedrada de todo jeito possível, só que o tempo acabou vindo a nosso favor, né, na verdade contra o Corinthians, né, mas a favor da minha opinião lá no começo, né, me chamaram até de palmeirense. Como assim você fala que o Corinthians está atrás de não sei quem? Eu ainda coloquei São Paulo, Bragantino e ainda citei que mais algum time podia surpreender no Campeonato Paulista, né? E foi de fato o que aconteceu. Mas enfim, a sugestão dele é pra falar sobre quais são as minhas expectativas aí pra brasileiro, né? O Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, metas a serem alcançadas por cada campeonato disputado e sobre as premiações com entrada de dinheiro no caixa. Então vamos lá, né? Vamos atender o pedido do nosso mano Adriano Chaves, mas antes é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Às vezes você tem alguma sugestão pra tema de vídeo aí, eu tenho que pensar todo dia num tema maluco aqui, tá? Então, às vezes você tem algum tema aí que você quer ver aqui no canal, deixa aí nos comentários também, quem sabe eu não gravo aí nas próximas semanas, tá bom? Um tema que não seja muito complexo, muito difícil de editar, porque senão vai dar muito trampo também, tá bom? Não vem dar muito trabalho pra mim aqui não, porque realmente não dá, tá? Então like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí, então bora começar e um abraço pro Adriano, com 2 N's, agora que eu vi, com 2 N's, Chaves. Vou começar então pelo Brasileirão, o famoso Campeonato Brasileiro, a nossa Liga Nacional. E antes de começar a dar minha opinião aqui, tá bom? Isso aqui é o que eu tô pensando agora. Eu tô gravando esse vídeo no mês de março. Isso aí pode mudar pra melhor ou pra pior conforme os resultados forem aparecendo. Foi assim que eu falei também quando eu fui fazer as estimativas lá no começo da temporada do Campeonato Paulista. As coisas poderiam mudar. No final das contas acabaram não mudando, tá bom? Então eu já aviso você que as minhas expectativas não são das melhores. Eu não tô o mais otimista possível aqui não, então se você por acaso tiver o ouvidinho sensível, não assiste o vídeo que pode tocar o seu eguinho aí, beleza? Então vou começar pelo Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, pra mim é o campeonato mais complicado de todos os 3 que a gente vai disputar e não o mais difícil, aí você vai entender o porquê que eu tô falando isso. São 38 rodadas, a gente precisaria ter um elenco funcional, um plantel, ou seja, pra gente conseguir ter o que o Campeonato Brasileiro exige, que é constância, que é um nível de rendimento que seja o mais linear possível pra gente conseguir ali na frente tá brigando nas primeiras colocações. O Campeonato Paulista, pré-temporada e o decorrer da temporada passada mostrou que a gente não tem todo esse poder de elenco, então eu considero que é o campeonato mais distante da gente acabar conseguindo beliscar alguma coisa maior. Hoje eu vejo o Corinthians numa segunda prateleira do Campeonato Brasileiro. Na primeira prateleira, eu até cheguei a anotar aqui pra eu não esquecer de nenhum time, tá? Eu coloco nessa primeira prateleira aí o Grêmio, sim, o Grêmio tá forte aí na temporada. Ah, mas tá jogando o Campeonato Gaúcho. Mas enfim, né, coloca o Grêmio um pouco à frente aí do Corinthians. Atlético Paranaense com certeza vem sendo muito bem estruturado nos últimos anos. O Palmeiras, né, inegável, junto com o Flamengo ali, né, as duas principais forças nos últimos anos. O Fluminense vem muito bem também com o Fernando Diniz, que é um cara que eu sempre falei que eu achava interessante, não pra esse atual elenco do Corinthians, mas num futuro eu vejo o Fernando Diniz treinando o Corinthians e ficaria feliz se ele conseguisse ganhar alguma coisa, né, cara, no Campeonato Carioca, por exemplo, ali, né. O Atlético
Atlético Mineiro eu também coloco ali nessa primeira prateleira, tá bom? Se dá um pouquinho mais de destaque ali pra Palmeiras e Flamengo, mas esses caras eu vejo todos à frente do Corinthians. E aí o Corinthians vem num segundo momento, num segundo grupo, num segundo pelotão ali, junto com Internacional, São Paulo, o Vasco e o Botafogo, você pode colocar ali, talvez beliscando um pouquinho mais pra baixo, mas dá pra colocar também. O Bahia, né, que não começou bem a temporada, mas vem sendo muito bem estruturado ali pelo Grupo City. Não sei se eles vão focar de fato, mas eu acho que é muito difícil o Bahia brigar pra rebaixar nesse ano. Fortaleza e Bragantino, eu coloco tudo ali meio que na mesma caixa do Corinthians nesse momento. E aí eu também não vejo, porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas aí perdeu para o Ituano, vai brigar pra não rebaixar no Campeonato Brasileiro. Não vejo esse cenário neste momento de terra arrasada pro Coringão, ainda não, tá? Pode ser que piore, pode ser que comece a Libertadores muito mal, inicie o Campeonato Brasileiro muito mal e depois não consiga buscar mais. A exemplo do próprio Grêmio, né, quando tinha um time que não tava nem perto de ser um time não funcional a ponto de cair pra segunda divisão, e aí começou a ter muito resultado negativo no começo do Brasileirão e acabou caindo no final, porque tentaram buscar e depois não conseguiram mais. Isso aí pode acontecer, é claro, com qualquer um dos times, mas eu não vejo o Corinthians agora, né, no papel, pelo menos, brigando pra não rebaixar. Então tem times que estão mais pra baixo, numa prateleira abaixo, né, seria numa terceira prateleira. Então eu separei aqui, ó, o Cruzeiro, o Santos, que já tá fazendo hora extra na Série A já faz um tempão, o Goiás, o América Mineiro, Curitiba e a Carniça do Cuiabá. Então esses times aí é os que, na minha opinião, vão ficar dali pra baixo. Qual que é a expectativa então de posição pro Campeonato Brasileiro? Seria ali, ó, eu vejo o Corinthians entre 7º e 10º lugar hoje. Seria legal ali, se a gente conseguisse ter um retrospecto mais interessante do que eu tô prevendo aqui, a gente conseguir lá um sexto, um quinto, talvez até beliscar um quarto lugar. Acho bem difícil, porque realmente é um campeonato muito longo e eu não vejo a gente tendo elenco pra isso, porque embora o Duílio venha a público na coletiva e queira insistir que a gente consiga substituir jogador e manter o mesmo nível, imagina ali se a gente perde o Renato Augusto, por exemplo, por 7 rodadas, e a gente tá numa quarta posição, a gente vai lá pra 7º, 8º, 10º, ou pior, a gente tá lá se mantendo em 8º lugar, perde o Renato Augusto de alguma forma, e aí acaba caindo pra 12º, 13º, tudo depende de várias variáveis. Então pra mim, Campeonato Brasileiro é nessa expectativa aí, entre 7º e 10º, meio de tabela no máximo nesse momento. E aí a gente vai pra Copa do Brasil. Copa do Brasil já é diferente, a Copa do Brasil pra mim é o mais palpável. Você, Coringão louco que tá aqui comigo, quer sonhar com algum título? Sonha com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela depende muito de chaveamento, de sorteio. Se a gente der sorte em alguns sorteios, a gente não enfrenta equipes dessa primeira prateleira. E aí também, mesmo se enfrentar, tem aquela questão de você decidir o jogo em casa através de sorteio também. Então você vai jogar com uma equipe ali, você consegue segurar um resultado fora de casa. Tanto que a Copa do Brasil, eventualmente, acaba dando holofotes aí pra outras equipes que não tem tanto poder aquisitivo e tal, e eles conseguem ir longe. No Campeonato Brasileiro do ano passado, Campeonato Brasileiro não, da Copa do Brasil do ano passado, com o Vitor Pereira, a gente chegou na final, jogamos de igual pra igual contra o Flamengo na final, e a gente foi meio que aos trancos e barrancos ali, perdemos o jogo pro Atlético Goianiense nas quartas de final, depois recuperamos aqui naquele hat-trick do Yuri Alberto, aí a gente empatou com um gol no finalzinho do Roger Guedes lá no Maracanã, contra o Fluminense, depois ganhamos de 3-0 dos caras aqui com gol direita, gol contra do Felipe Melo. Enfim, né, cara, tudo pode acontecer na Copa do Brasil e eu considero ser um campeonato que paga muito bem, e o nosso mano ali falou, né, pra gente falar financeiramente. Se eu tivesse que focar, e eu acho que o Corinthians vai ter que focar em algum campeonato, seria a Copa do Brasil, tá? O Campeonato Brasileiro é uma coisa bem mais distante nesse sentido, tá? Não é o mais difícil necessariamente assim, mas ele é bem complicado por conta do elenco. Já a Copa do Brasil é diferente. Inclusive, se tiver que focar na Copa do Brasil, aonde os jogadores vão ser poupados? Durante o Campeonato Brasileiro. Isso é mais um motivo aí pra gente ver que tá um pouquinho mais distante. Então eu apostaria na Copa do Brasil, mas até onde que eu acho que vai chegar? Então se eu tivesse que chutar nesse momento, acho que dá pra gente beliscar uma semifinal aí. Então tô indo até longe na Copa do Brasil. Semifinal, acho que o Corinthians tem capacidade de chegar. E a Libertadores, você deve estar pensando, meu Deus, a principal competição das Américas, e aí o Corinthians... eu vou jogar a real pra você aqui, ó. Pra classificar na primeira fase da Libertadores não é tão difícil assim. No entanto, depende do nível de grupo que o Corinthians vai enfrentar. Se pegar, por exemplo, um grupo que tenha Boca Juniors, Cerro Porteño ou Atlético Mineiro, um Bolívar lá da Bolívia, que é um time cascudo de jogar, ou algum time da altitude, algum time chileno, do Uruguai, enfim, qualquer coisa assim, nesse caso eu considero que o atual momento do Corinthians é muito preocupante pro início da Libertadores. Agora, se a gente pegar um grupo mais considerado mais fraco, ainda mais se tratando de Corinthians, a gente não pode nem pensar se é um grupo mais fraco, né? A gente tem que lembrar aí do Always Red
Red carniça boliviana com o time reserva que a gente conseguiu empatar em casa. Mas vamos partir da ideia que seja um cenário mais lógico. Se a gente pega um grupo aí mais fraco, com times mais carnicentos, a gente deve classificar até com uma certa tranquilidade, como normalmente acontece. O problema tá nas oitavas de final, porque a gente pega ali o segundo colocado, né? Aí tem os potes, né, que formam nas oitavas de final, o pote do grupo, os primeiros colocados, depois o segundo colocado, e aí beleza, já pega times que classificaram, que tiveram um bom rendimento ali na primeira fase. Cara, eu não vejo o Corinthians indo muito além de oitavas de final, não. Se a gente conseguir fazer um bom jogo, pegar um adversário que não seja tão forte, tão estruturado, a gente consegue beliscar umas quartas de final, mas a gente sabe que é realmente muito complicado, porque o nível dos times da Libertadores são muito altos, até se a gente for... E na verdade a gente deveria desconsiderar Venezuela, Peru, esses times aí, e mesmo assim, como eu falo, o Corinthians adora dar uma pipocada pra esses times, mas se a gente for pegar ali, são os principais times do Chile, que tem uma liga interessante, da Argentina, que tem uma liga que é competitiva, já foi muito melhor, mas é competitiva, tem Boca Juniors, River Plate, olha o pote 1 de sorteio da Libertadores, que tem Independente Del Valle, que é um time que vem muito bem estruturado nos últimos anos, Olímpia, que é um gigante paraguaio, pra quem não acha que o Olímpia é carnicento de agora, né, cara, ele tem muita tradição ali em campeonatos sul-americanos, etc. A gente pega o Nacional do Uruguai, é chato de jogar contra time do Uruguai, esse time também é muito tradicional, o próprio Boca Juniors, River Plate, que a gente dispensa comentários, a gente sabe, e o Boca Juniors normalmente atrai o Corinthians para as competições assim, e aí tem outros times, Cerro Porteño, por exemplo, veio das preliminares da Libertadores, é potencial adversário do Corinthians também, o Atlético Mineiro, enfim, tem muito time que é interessante, então ao contrário da Copa do Brasil, acaba sendo complicado. E também tem a questão da primeira fase, né? Então você começa a decidir em casa os seus jogos quando você faz uma primeira fase mais interessante, ao contrário da Copa do Brasil, que é mais sorteio. Então assim, ó, e lá no começo do vídeo eu falei, né, cara, o Campeonato Brasileiro, ele é mais distante de conquistar do que a Libertadores. Só que eu considero os dois, assim, praticamente nesse momento da temporada, mais utópicos, além da Libertadores pelo nível dos times e o Campeonato Brasileiro pelo nível do campeonato. Quer sonhar com alguma coisa? Sonhe então com a Copa do Brasil. Além disso, o Adriano também falou para eu lembrar do ponto de vista financeiro. O Campeonato Brasileiro, se você for ver todas as premiações, eu posso até colocar as premiações aqui do lado do Campeonato Brasileiro dos últimos anos aí, você vê que assim, ó, o primeiro colocado ganha, eu não sei exatamente, vou falar de cabeça, deve estar diferente o número aqui, mas deve ganhar, sei lá, 40 milhões. Aí o segundo ganha 38, o terceiro ganha 36. Então não muda muita coisa ao pé da letra. Eu tô pra gravar um vídeo aqui também a respeito de um argumento que usam muito por aí, que se o Corinthians não ganhar título, não paga a conta. Em breve vou gravar um vídeo sobre isso aí, é uma coisa que eu discordo e concordo, mas enfim, talvez na semana que vem aí, tá? Se você tiver no futuro, talvez esse vídeo já está até publicado aqui. Então no Campeonato Brasileiro eu acho que meio que é irrelevante entre a sétima e a sexta posição, entre a sétima e a quinta, entre a sexta e a oitava, então não faz muita diferença assim, né? O Corinthians o que vai ganhar mesmo e o que normalmente ganha é com direito de TV, direito de publicidade, isso aí que acaba entrando bastante dinheiro. Já a Copa do Brasil e a Libertadores, o bagulho é doido, a Libertadores paga em doleta, paga em dólar, e o dólar aí aumentando cada vez mais, então quanto mais longe conseguir ir na Libertadores é interessante, né, por conta das premiações, é recorde histórico da Libertadores, mais uma vez a Conmebol pagando um valor interessante, inclusive por vitórias na primeira fase, e a Copa do Brasil é uma bala já tem um tempo, né, cara? Então, quanto mais longe você conseguir chegar, se eu não me engano, o cara que chega na final e perde ganha 70 milhões de reais, então é um valor muito interessante, fora direito de TV ainda, fora publicidade, fora esse monte de coisa. Então, assim, ó, eu não me preocuparia muito na questão financeira no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, sim, na Libertadores eu pensaria com certeza aí na parte financeira. Tem que lembrar que no começo do ano as diretorias, elas estipulam metas desportivas, né? Metas dentro do futebol, dentro das 4 linhas de resultado para os times, e as metas da diretoria do Corinthians para esse ano foram Campeonato Paulista semifinal, ou seja, já não batemos essa meta, né? Era para ser semifinal, caímos nas quartas de final pro Ituano de maneira vexatória. Na Libertadores a meta é oitavas de final, pensando em nível de receita. Copa do Brasil a mesma coisa, oitavas de final, e Campeonato Brasileiro a 7ª posição. Acho que o Campeonato Brasileiro tá dentro das estimativas, Copa do Brasil e Libertadores também, mas vamos aguardar. Espero que eu tenha atendido bem o nosso mano aqui, o Adriano Chaves. Pedir desculpa pra galera que teve mais comentários a respeito de, porra, traz opções aí de meio campo, opções de ataque, opções do mercado. Então é uma coisa que eu teria que estudar pra poder trazer, porque como eu falei, né, eu não acompanho pra trazer coisas repetir coisas que estão falando por aí, vocês sabem que eu não curto fazer isso aqui, beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha, no que você concorda, o que você discorda.
discorda. Não precisa ficar dando chiliquinho aí, como aconteceu lá no começo do ano, que eu falei que o Corinthians chegava ainda atrás de São Paulo, atrás de Bragantino, citei até outro time aí do Campeonato Paulista, e aí, nossa, os caras ficaram chateados, meu Deus do céu, falando, porque a gente tá aqui falando da realidade. É óbvio que a hora que começar as competições, no nosso pré-jogo, né, energia lá em cima, acreditando sempre na vitória e torcendo pro Coringão surpreender a gente positivamente. O meu medo é surpreender a gente negativamente, mas vamos por partes. Muito obrigado, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias.